E a palavra de hoje, queridos, está lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Um homem cego. Eu acho que o pior cego não é aquele que é cego visual. Eu acho que é aquele que não quer ver a resposta, que não quer ver a luz, que não quer ver a bênção de Deus. E aqui em Marcos 8, versos 22, fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Olha o que diz versos 22 em diante. Marcos é depois de Mateus. Marcos capítulo 8, versos 22. Então, chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que ele o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Para um momento, por favor, queridos. Você vê que aqui esse texto fala de um homem. Esse homem tinha uma deficiência visual, ele era cego. E alguém aqui intercedeu por ele, pediu que Jesus tocasse nesse homem, que Jesus impusesse as mãos. Então a doutrina de orar de imposição de mãos foi o próprio Senhor Jesus que instituiu, que colocou. E alguém pediu: olha, impõe as mãos sobre ele, faz uma oração por ele. Mas Jesus não foi precipitado em orar pelo homem. Você vê que o texto fala que Jesus tomou o homem pela mão, tirou ele de dentro daquela aldeia. Por que será que Jesus tirou ele de dentro daquela aldeia? Porque aquela aldeia, queridos, aquela aldeia tinha pessoas que conheciam aquele homem como cego. Tinha pessoas que com certeza travava a fé daquele cego. Mandava ele se conformar com aquela situação. Se conforma porque você é cego. Se conforma porque você não enxerga. Se conforma porque no teu caso não tem mais jeito. Vamos te dar uma esmola e se conforma com a tua situação. Olha, queridos, tem hora que você tem que sair da aldeia. Aquelas pessoas que não acrescentam nada na nossa vida, elas nos atrasam. No lugar de nos colocar para cima, elas nos colocam para baixo. Você tem que ver qual é a tua aldeia. Aquela aldeia fazia que o cego tornasse mais cego. Às vezes a aldeia é o círculo de amizade que a pessoa se envolveu ou está. Às vezes a aldeia é a situação que a pessoa vive, mas ela quer enxergar a vitória, ela quer enxergar um casamento transformado, ela quer o melhor desta vida, mas ela não quer tomar uma atitude de sair de uma situação. Estão dando para me entender, sim ou não? Tem que tomar uma atitude. A pessoa o médico fala, até o médico manda o indivíduo tomar uma posição: se você não parar de fumar, você vai morrer. Um dos pulmões já está comprometido. A pessoa tem que tomar uma atitude radicalmente, tem que parar. Da mesma forma, espiritualmente não é diferente. Aqui Jesus toma o cego pela mão. Cadê? Vem cá, ô missionário, vem cá para mim, por favor. Vamos dizer que aqui é a aldeia do cego. O cego está lá, alguém pede para Jesus interceder por ele. Jesus, antes de impor as mãos, pega ele pela mão: vem cá, filho. Tira ele da aldeia. Fora da aldeia, Jesus para e ora por ele. Por quê? Obrigado. Por quê? Tinha que sair daquele meio. Tem pessoas que quer a família restaurada, que quer o casamento transformado, que quer portas abençoadas, mas não quer tomar uma atitude de buscar, de orar. Você viu o relato de pessoas sogras que oraram pela nora, maridos que oraram, que buscaram, homens que perseveraram por sua família, e agora estão declarando que a família está indo para Jesus, está buscando, está se convertendo, toda a família. Então você tem que tomar uma atitude. Às vezes Jesus nos chama, por exemplo, você vê Jesus te chamar para fora da aldeia. Por exemplo, hoje eu fiz programação de TV da 1 às 2h30
convidando você para estar hoje conosco, hoje. Você veio, então você saiu da sua aldeia, veio para a igreja para buscar um toque, para buscar uma imposição de mãos, para buscar uma resposta, para buscar o seu milagre. Agora, se levantar é você tomar uma atitude, porque tem pessoas que querem ser abençoada, mas não quer se levantar, não quer orar, não quer vir na igreja. Tem pessoas que, é como a engenheira falou ali, não tinha projetos, mas no tempo de estiagem ela continuou sendo fiel a Deus. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ser fiel a Deus. Tem gente que quer uma mudança de vida, mas não quer ser fiel a Deus. Tem que sair da aldeia da infidelidade espiritual. Tem que sair da aldeia de quebra de aliança e ter um concerto com Deus, e ter realmente uma aliança com o Senhor, porque Deus é fiel, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você vai ver um homem que Jesus também mandou ele sair da aldeia, o próprio Deus, está lá em 1 Reis capítulo 19, versos 9, ele estava dentro de uma aldeia. Olha, tem gente que às vezes a aldeia dela é espiritual, é uma depressão. Uma mulher hoje à tarde, no culto que eu fiz, a mulher falou que uma criança de 13 anos de idade estava com início de depressão, triste, cabeça baixa, dentro de casa, amuadinha, e ela trouxe a peça de roupa dessa criança e começou a orar por ela, e a criança agora está alegre, se transformou, teve uma grande mudança. É uma saída da aldeia. Olha o que diz aqui, 1 Reis capítulo 19, Elias estava fugindo, com medo da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Ele fugiu, foi até ao monte de Deus, e quando chegou no monte de Deus, ele se escondeu dentro de uma caverna. Tem gente, irmãos, que acha que a situação vai mudar por ficar dentro de casa, por se recolher no seu quarto, por ficar debaixo do edredom chorando, se lamentando, por ficar remoendo a vida. Não, a situação vai resolver quando você deixar Jesus te tomar pela mão e te tirar para fora. Colocar um desejo, você tomar uma nova atitude. Eu quero é Deus na minha vida, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Ele fala que quem busca encontra, então eu vou buscar e eu vou encontrar. E você encontra mesmo. E Deus falou para Elias também, olha, está aqui 1 Reis capítulo 19, versos 9, ali, vamos ver o versos 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Olha, que coisa séria. O homem come, se fortalece, anda 40 dias, 40 noites. Quando chega no Monte Santo de Deus, ele se esconde numa caverna. E vem a palavra do Senhor falando para ele: o que é que você faz aqui? Você sabe que caverna é um local escuro, é um local onde mora morcego, onde mora animais peçonhentos que se rastejam. O animal de caverna geralmente é cego, porque é tanta escuridão que ele vai perdendo a visão. A pessoa que está na caverna espiritual, ela está cega espiritualmente, ela está cega. E Deus falou para ela: o que é que você faz aqui, Elias? Sai para fora. Versos 10, e ele respondeu: tenho sido zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai-te e põe-te neste lugar, ou neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor um grande forte vento, e fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento o terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo, um vento tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe dizia: o que fazes aqui, Elias? Era o próprio Deus falando com ele. Irmãos, pessoas dentro de caverna,
ela está perdendo a direção de Deus. Pessoas dentro de caverna, ainda que ela tenha força, ainda que ela tenha capacidade, ainda que ela seja de Deus, uma pessoa santa, mas ela não pode ser usada por Deus, tem que sair para fora. Era isso que Deus queria falar com ele: sai para fora, porque tem Eliseu para você ungir, tem Jeú para você ungir, sai para fora, Elias. Elias estava desistindo enquanto Deus queria fazer mais na vida dele. E Elias, dentro da caverna, quando Deus perguntou: o que é que você faz aqui? Ele tentou dar justificativa: não porque mataram os teus profetas, não porque quebraram os teus altares, não porque o povo renunciou à aliança, não porque isso, não porque aquilo. A pergunta de Deus foi: o que você faz aqui? Deus não queria justificativa dele, Deus não queria desculpa, Deus queria qual era o alvo que ele tinha. Dentro daquela caverna, irmão, caverna não é lugar de homem de Deus se esconder, caverna não é lugar de mulher de Deus se esconder. Sai para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Deus também mandou o patriarca Abrão sair para fora. Deus falou: sai para fora da tua tenda, Abrão, porque eu falarei contigo. Quando ele saiu, Deus falou: olha para as estrelas do céu. Queridos, às vezes o diabo traz uma caverna, às vezes o diabo traz uma caverna na saúde, é um diagnóstico, é uma doença, é uma amarração financeira, é uma luta, para você não ver uma solução. Tem gente que diz: pastor, na minha vida não tem jeito, eu não vejo uma situação, uma solução neste quadro. Mas o impossível para os homens é possível para Deus. Deus quer que você saia. Comece a olhar na expectativa de Deus. Comece a olhar não com seus olhos, mas com os olhos de Deus. Entendeu? Lá em Joel, o povo estava fraco, o povo estava sendo vencido pelas dificuldades. E veio um profeta falando para o povo: diga ao fraco, eu sou forte. Você tem que se ver forte, você tem que se ver abençoado, você tem que se ver curado, você tem que se ver na bênção, e não prostrado, vencido por uma aldeia. A aldeia é um conjunto de pessoas que moram num povoado. E às vezes tem pessoas que na família dela todo mundo é negativo. Não dá, não tem como, não tem jeito, você não vai conseguir, não tem solução, não tem cura. E tem pessoas que ficam balançando a cabeça só concordando. Não, sai para fora, começa a declarar: tem jeito, tem sim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque operando Deus ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sai para fora da tua caverna. Deixa Deus te tomar pela mão, deixa Deus te chamar para fora. Lázaro, João capítulo 11, Lázaro estava morto. Jesus manda remover a pedra e declara: Lázaro, sai para fora. Todas essas passagens você vê Deus mandando o cidadão sair para fora, para ele falar, para ele dar uma direção. Da mesma forma, sai para fora da tua caverna, porque Jesus te chama para a cura, para ser uma bênção, para ser um vitorioso. Sai para fora da tua caverna do desemprego, sai para fora da tua aldeia do desemprego. Eu não sei qual é a tua caverna, nem qual é a tua aldeia, mas Ele te dá vida e vida com abundância. Qual é a pior cegueira? A cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4. Vamos lá para mim, por favor. No Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. Olha o que diz: o Deus desse século, que é o inimigo, cegou o entendimento de muita gente, queridos, de muitas pessoas. Às vezes o diabo cega a pessoa, para a pessoa tem tudo para vencer, tem tudo para ser um homem vitorioso, tem tudo para ser feliz no casamento, mas o diabo coloca na cabeça dele, na cabeça dela, que não tem mais jeito, não tem mais solução, não dá mais, e a pessoa fica concordando com Satanás. Não, você tem que concordar com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versos 4. Vamos ler? Nos quais o Deus deste século, toda vez na Bíblia que você vê a palavra Deus com D minúsculo, está se referindo a demônios. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Olha que coisa séria. O mal tem tentado cegar os olhos de muita gente, para a pessoa não ver a luz, não ver a glória, não ver a cura, não ver que pode ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa bem-sucedida. Deixe Deus arrancar as escamas dos seus olhos nesta noite. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versos 14. Vamos lá para o livro de Efésios capítulo 5, versos 14. Levanta-te, sai para fora, toma uma atitude, coloca no teu coração: vou vencer, vou obter a minha vitória, a minha resposta. Você pode, você é de Deus. Olha o que diz o Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Será uma pessoa iluminada, você será uma pessoa que vai brilhar, porque o próprio Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Quando a pessoa está nas trevas, ela não tem luz. Na caverna não tem luz. Quando é que a pessoa tem luz? Quando Cristo ilumina a vida dela. Deixa Cristo te iluminar. Você vai ver a luz, você vai ver a saída, você vai ver solução, você vai ver que você nasceu para vencer. Amém, Jesus? Aonde houver, não tem jeito, você começará a confessar: tem jeito sim, porque o meu Deus é forte, Ele é poderoso, operando Ele ninguém impedirá. Aí você sai para fora. Aí você começa, quando você começa a confessar, você começa a deixar as mãos do Senhor Jesus te tomar e te tirar do negativismo, do fracasso, da derrota, está prostrado. Você começa sendo levantado pelo Senhor. Aí o doente fica curado, aí o fraco fica forte, aí o derrotado torna-se um vencedor, porque com Cristo somos mais do que vencedores. Volte lá em Marcos capítulo 8, aonde a gente começou, para mim, por favor. A cura de um cego. Às vezes o pior cego é aquele que não está enxergando a verdade, que não está enxergando o milagre, que não está enxergando possibilidade. Ah, pastor, eu nunca tive oportunidade. Cria as tuas oportunidades então. Olha o que diz, versos 23 em diante, Marcos 8, 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Deixa Jesus te tirar para fora de todas as situações que o diabo te mostra. Deixa ele te tirar para fora. Deixa ele te guiar. E o que mais? Aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque o vejo como árvores, o vejo andando. Tem tradução que diz: vejo como árvores que andam. Ele estava vendo tudo torto, ele estava vendo tudo com defeito. De repente, o Senhor pergunta para uma mulher casada: como é que você vê o seu marido? O meu marido é todo errado. Se eu perguntar para o marido: como é que você vê a sua esposa? Todo errado. Se eu perguntar para uma pessoa: como é que você vê a sua vida? Toda quebrada. Às vezes os nossos olhos, a nossa visão é limitada. A nossa visão só vê às vezes o que o diabo quer, mas só que a visão de Deus é melhor. Olha o que diz o verso seguinte, versos 25. Então novamente lhe pôs as mãos. Até Jesus foi perseverante pela cura deste homem. Jesus, ele persevera pela sua cura, pela sua salvação. Verso 25, então novamente impôs as mãos sobre os olhos dele, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha a recomendação do mestre: não entres na aldeia. Porque Jesus sabia que a causa daquela cegueira, ela era a aldeia daquele cidadão. Às vezes a causa da derrota de uma pessoa é a amizade dela. Sabia? Às vezes a causa da doença é a aldeia que a pessoa convive, o meio da aldeia do negativismo. Ou tem um amigo que é muito negativo, com ele nunca dá certo, e a pessoa fica se alimentando daquele papo. Não, sai para fora. Deixa Jesus te tomar pela mão. Deus tem algo melhor para você.
Amém, Jesus.